Hoje são 22. 22. Boa noite a todos. Brasil, 19 horas, 22 de agosto, quinta-feira. Do meu lado é Elisângela. Estamos o dia todo reunidos para tratar a questão das queimadas na Amazônia, criminosas, buscando solução para isso. E no final vou tentar falar alguma coisa. Então daremos apenas os tópicos, as reuniões continuam aqui do lado, eu vou ter que me ausentar. E será uma live bastante curta, infelizmente, teria muita coisa a falar. Uma semana de sucesso para a gente, como a Comissão de Relações Exteriores, né, aprovou o acordo do base de lançamento de Alcântara. Quase 20 anos, tínhamos problema para aprovar esse acordo. Lá atrás fizeram um acordo com a Ucrânia, depois teve um problema porque estava ligada com a Rússia e teve um problema da Crimeia e foi por água abaixo esse acordo com a base de lançamento de Alcântara. Muitos problemas apareceram e graças a Deus agora conseguimos passar a Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados, esse acordo. Essa semana lançamos o crédito imobiliário da Caixa. Nossos parabéns ao Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que lançou uma nova linha de crédito para casa própria, que terá um desconto, né, levando-se em conta ao que se cobrava antigamente, de 30% a 50%. Então, o que seja, né? Até ontem você pagava no empréstimo para pagar a sua casa própria, vamos supor, R$1.000 por mês. A partir de hoje ou de amanhã, e essa mensalidade passa de R$500 a R$700. Então, uma revolução, ajuda muito na busca de emprego no Brasil, porque, em grande parte, o desemprego, né, essa massa que está desempregada, ela é usada na construção civil. A medida provisória da liberdade econômica foi aprovada no Senado Federal e já é lei, então, já era lei desde quando a medida provisória, e após a sanção nossa, vai ter emendas, isso aí vai ser amplamente divulgado por nós para mostrar cada vez mais, tem gente que não sabe ainda, que hoje em dia está muito mais fácil de abrir ou fechar um negócio. A questão de privatização de estatais deu o primeiro passo, 17 estatais são anunciadas, outras serão anunciadas também. Não queríamos botar uma quantidade enorme ali, porque haveria reação, tinha uma massa de pessoas muito grande, talvez reagindo a isso daí. Então nós anunciamos agora 17 e vai estudar, está nessa proposta inicial, os nossos Correios, que lá atrás, antes do PT assumir, era uma instituição aí realmente que orgulhava a todos nós. Depois começou lá em 2004, no começo do governo Lula, a questão do mensalão dentro dos Correios, e depois continuaram fazendo besteira, simplesmente o fundo de pensão foi para o espaço, e os Correios têm problema hoje em dia, ninguém quer privatizar por maldade, nós queremos privatizar por questão de eficiência, fazer com que o Estado não invista mais, não gaste mais por fora, né? Os Correios acabam cada vez dando menos lucro, até dando prejuízo, e queremos solucionar essa questão aqui. Tivemos aqui durante a semana também a extradição do criminoso chileno Norambuena. Agora há pouco o Pinheira ligou para nós, agradeceu a extradição desse criminoso, que inclusive, né, ele participou do sequestro do Washington Oliveto, nosso publicitário aqui, que foi descoberto por milagre o cativeiro. Tá, mas graças a Deus o Washington Oliveto foi posto em liberdade, e esse Norambuena tinha também na sua conta o assassinato de um senador chileno. Eu aproveito o momento, Pinheiro nos ofereceu ajuda para combater o fogo na floresta, um avião, né, ou 2 ou 3, a gente sabe que é pouca coisa, mas agradece, e ainda havendo a decisão de aceitar essa ajuda, será bem-vinda. Se bem que a gente vê os incêndios na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, país riquíssimo, são dezenas de aviões que despejam toneladas de água e o fogo continua lambendo e queimando a casa dos homens do campo lá, das pessoas que têm fazendas, pessoas ricas com grandes propriedades. Então a questão do fogo é um negócio grave e acontece no mundo todo, não é apenas no Brasil, não. A questão do sequestro do ônibus da Rio Niterói, já nos posicionamos publicamente tocante a isso, parabenizamos a Polícia Militar, parabenizo o governador Witzel nesse momento, porque ele determinou
é que, se preciso fosse, pelo que fiquei sabendo, que fosse usado o sniper. Isso não aconteceu lá atrás por ocasião do sequestro do ônibus 174, onde o governo do Rio, naquele momento, não botou como essa possibilidade de usar o sniper. Acabou acontecendo o quê? A professora, que era uma das reféns, né, morreu por parte do bandido, e depois esse bandido morreu numa viatura da Polícia Militar, e os policiais foram submetidos a júri popular e só foram absolvidos por 4-3. Quase 3 policiais militares pegam uma pena de 12 a 30 anos de cadeia por causa de um marginal como aquele que matou a professora e levou terror por algumas horas no ônibus 174 no Rio de Janeiro. Então, parabéns à Polícia Militar, em especial ao BOPE. Questão da novela do COAF, né? Se fala tudo no COAF, né? Que eu interferi, que eu quero prejudicar as investigações, cito a questão da minha família. Tudo que podiam fazer com a minha família já fizeram. Quebraram o sigilo, tá certo? E passaram para frente as informações, passaram para a imprensa com o sigilo quebrado e causaram um transtorno enorme para a minha família. E alguns falam, ó, quem não deve não teme. Vocês sabem um pouquinho como alguns setores do Ministério Público, alguns agem no Brasil. Tá? Querem te atingir de uma forma ou de outra. E eu não agrado essa parte dessa minoria de Ministério Público que faz de tudo para me atingir, usando seja lá o que for. Tá? Então o COAF, o Congresso decidiu que deveria ir para o Ministério da Economia, foi lá para o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes deixou a turma toda lá, sem problema nenhum. Outros problemas apareceram, porque quem comandava lá era o Sérgio Moro, mas estava em outro local, né? Estava em outro ministério, e acabamos decidindo então em enviar o COAF, com um novo nome, né? Unidade de Inteligência Financeira, para o Banco Central do senhor Roberto Campos Neto. Grande parte das pessoas foi mantida, mas ele trocou a presidência, obviamente, e ali é local de funcionários concursados, de várias áreas, do Ministério Público, da Receita, das Forças Armadas, tá certo? E acredito que em poucas semanas o COAF estará funcionando de forma a atender às necessidades da sociedade no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, e de modo que nós realmente possamos mostrar para o mundo que o combate à corrupção é uma prioridade nossa. Fala-se muito de interferências em órgãos também. Então deixa bem claro, né? O que é interferência na Polícia Federal? É trocar, por exemplo, o diretor-geral da PF. Toda vez que troca um governo, se troca o diretor-geral federal. O ministro da Justiça é outro. Se troca superintendência, se troca muita coisa, isso é natural. Se é nessa linha que, como me acusa de interferir, a PF tinha que ser um diretor-geral, botar aquele cara até ele morrer ou se aposentar, daí troca. Tá certo? E eu fui eleito para mudar. E se alguma coisa estiver acontecendo de anormal, a gente propõe. Inclusive, só por coincidência, o diretor-geral da Polícia Federal, conforme está definido em lei, né, quem nomeia sou eu, presidente da República. E se tiver que mudar, não está previsto mudar, se tiver que mudar, a gente muda, ponto final. A Receita Federal é a mesma coisa. Tá certo? Então, o que a gente quer, me acusa também de estar mexendo na Receita para beneficiar familiares. O que a Receita tinha que fazer na vida do meu filho, já fez. Não tem mais nada apurado no tocante a isso aí. Tá certo? E a gente é refém, muitas vezes, de péssimos profissionais que agem em interesse pessoal. Então, mas como um todo, a Receita, a Polícia Federal, grande parte, faz um trabalho exemplar para o nosso país. Tendo que mudar alguma coisa, a gente vai mudar. Se eu não puder indicar ou sugerir um delegado da Polícia Federal para ser superintendente de um local qualquer, o que eu estou fazendo aqui? 11 superintendentes foram trocados no corrente ano, sem problema nenhum. Esse que estava previsto deu problema. Por que isso daí? A intenção é tumultuar as atividades do governo? Bem, tem aqui um Twitter que eu acho que é muito importante, porque nós estamos do lado aqui com alguns ministros, autoridades das Forças Armadas, discutindo a questão desse crime que estão cometendo contra a nossa Amazônia, né, nas queimadas. Então, @Gen_Heleno, tá certo? E ele vai ali, vai
tem pessoas dele para acompanhar esse Twitter. Qualquer denúncia do pessoal da região amazônica, esteja pegando fogo, pode fazer. Se tiver suspeita ou a certeza que tenham pessoas identificadas que estão tocando fogo de forma criminosa, denuncie, bote aqui. Nós temos aqui a BIM, as inteligências outras da União, para buscar solução para esse caso. Né? Porque, olha só, aproveitam o momento, alguns países aproveitam o momento para potencializar as críticas contra o Brasil, tá? Para prejudicar nosso agronegócio, prejudicar nossa economia, tá? Recalcar o Brasil uma posição subalterna. E o grande problema, né? Que não haja dúvida, se eu tivesse chegado de Osaka e demarcado mais 20 reservas indígenas, né? Mais um estado, por exemplo, ou 2 do tamanho do Rio de Janeiro, com uma reserva indígena, eu estaria bem, ninguém estaria falando em queimada na Amazônia. Tá? Quando se fala do fundo amazônico que vinha dinheiro de fora, mais ou menos 40% disso ia para ONGs, ONGs, é dinheiro na mão de pessoas que não trabalham para o bem do Brasil, em grande parte, trabalham para atender os interesses de quem os paga. Esse país que manda dinheiro para cá não manda por caridade, espero que dê para entender isso daí. Tá? Manda para cá com interesse de buscar e atingir a nossa soberania e atingir, como diz o nosso Enéas, dizia, né? Nosso Enéas Carneiro, buscar o que tem não em cima da terra, mas sobre a terra, as nossas riquezas. Então o Brasil é um país riquíssimo, tá? Tem tudo para ser uma grande nação, mas no primeiro momento passa pela união do povo brasileiro. Eu fico indignado de ver gente fazendo uma campanha contra o seu próprio país sem saber o que está acontecendo. Vocês acham que outros países, né, que nos atacam dessa forma, como um país agora, sem dizer o nome aqui, falou a nossa Amazônia, né, teve a desfaçatez de falar a nossa Amazônia, estão interessados em você, brasileiro que está me assistindo aqui, ou está interessado em um dia ter um espaço aqui na região amazônica para ele? Tá certo? Então, essas questões, nós temos que ter informações, nós temos que nos preocupar em buscar equilibrar essa narrativa de notícias sobre essa região tão rica em tudo, né? Em minérios, em biodiversidade, em água potável, em riquezas também energéticas outras, grandes espaços vazios. É isso que o mundo está de olho. E eles fazem o papel que, segundo o ponto de vista deles, está certo. Nós estamos errados, temos inimigos aqui dentro. Como disse agora há pouco, pega esse fogo, é comum na Califórnia, né? E daí, acontece, né? Aqui tem o viés criminoso? Tem, sei que tem. Quem que pratica isso? Não sei. Próprios fazendeiros, ONGs, seja lá o que for, né? Índios, seja lá o que for. Então existe esse interesse. Tá? E cada vez mais dizer que nós não somos responsáveis e quem sabe ali, mais cedo ou mais tarde, alguém decrete uma intervenção, como o jornal americano disse há pouco, né? Na região amazônica. Daí nós vamos ficar chupando o dedo aqui no Brasil, né? As nossas Forças Armadas, que eu integrei, foram sucateadas, em especial de Fernando Henrique Cardoso para cá. As nossas Forças Armadas não oferecem, né, a dissuasão, tá certo? Porque optaram para agir dessa maneira, porque as Forças Armadas do Brasil sempre foram um obstáculo para o socialismo, tá? Desde FHC, Lula, Dilma, etc. E tinham que esculhambar com as Forças Armadas para poder atingir seu objetivo. Milagres têm acontecido no Brasil, nos momentos difíceis que a pátria se encontra. E dizer aos repórteres que aqueles que vão usar a parte, não todos, mas uma minoria, que vai usar para a maldade que eu estou falando aqui, dizer a vocês, estamos no mesmo barco. A nossa economia está escorada onde? Nos commodities. Se o mundo resolver nos retalhar e a economia nossa bagunçar, todos vocês, repórteres, todo mundo vai sofrer as consequências. Tá? Então, todos nós temos que nos unirmos. Aqui eu repito, aqui ó, nós temos a nossa inteligência na área, buscando informações sobre a origem dessa queimada criminosa que vem acontecendo na região amazônica, mas nós temos que pegar a origem, né? A causa disso tudo. Então, quem puser aqui aproveitar, né? E não só nas minhas mídias sociais, qualquer informação sobre a origem, nos avise, nós estamos tomando a providência. O presidente do Equador ligou agora há pouco oferecendo ajuda também, mas a gente sabe que a ajuda desses países é pequena, é bem-vinda, é pequena, tá certo? Agora, não podemos
temos que nos preocupar interesse de quem, né, está por trás disso. Já aconteceu em 2014 uma grande queimada lá, não teve essa repercussão toda, mas quando é comigo, primeiro, a questão dos dados mentirosos, né, divulgado pelo INPE no passado. Né? O Ladrante é uma pessoa que gostava de divulgar isso aí. Se fosse verdade, até estava errado, porque tinha que passar pelo menos pelo canal de comando, tinha que divulgar, sem problema nenhum. Mas áreas superpostas, um absurdo que foi feito, de modo que de um mês para outro, no meu governo, cresceu 80% do desmatamento na Amazônia. Tem crescido? Sim, reconheço. Não é fácil combater isso aí. A nossa região amazônica é maior que a Europa toda junta. Você pode ver, agora há pouco, ontem, atualizei os números aqui, o Ministério da Justiça nos ofereceu 50 homens à Força Nacional para combater o incêndio. Mas por que 50 homens? Porque não tem recurso. Tá? Custa caro. Agora, mandar 50 homens para lá, pelo amor de Deus, pô, tá certo? Não tem cabimento, a quantidade ínfima disso aí. As nossas Forças Armadas com problemas, começa a faltar alimentação dos quartéis a partir de setembro, pegamos um orçamento completamente pequeno, diminuto, dos governos anteriores, temos aí o teto, a emenda contra o teto dos gastos, as despesas obrigatórias estão subindo, então essas outras despesas, esse outro espaço do orçamento, cada vez mais é diminuído para os ministérios. Não temos condições mais de pensar em botar alguns aviões nossos na região amazônica para combater o fogo. Temos esse problema, é uma realidade, ninguém vai negar isso aí. O que for possível fazer para combater esse crime, que são as queimadas, nós faremos. Agora, o apelo que eu peço ao povo brasileiro, ajude-nos a combater isso daí, tá certo? Você que é da região, você que é fazendeiro, a suspeita que tem produtor rural, né, que está agora aproveitando e tacando fogo geral aí. Porque as consequências vêm para todo mundo. Se vocês querem ampliar a área de produção, tudo bem. Agora não é dessa forma que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Né? E o Brasil, tendo em vista as suas fragilidades, a roubalheira desenfreada praticada no Brasil ao longo dos últimos anos, em troca da tal governabilidade, a forma como se distribui ministério no passado, sem qualquer compromisso na contraprestação de serviço daquele ministério, é uma coisa absurda. Chegamos para mudar, estamos tendo apoio sim de grande parte do parlamento brasileiro, que estão solidários conosco nesse momento. Eu agradeço aí os presidentes da Câmara e do Senado nesse empenho, agradeço o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também está preocupado com isso e está colaborando naquilo que é possível fazer também. Agradeço a senhora Raquel Dodge, que agora há pouco conversou comigo, a chefe do Ministério Público, no mesmo sentido. Todos estão colaborando e nós devemos buscar uma solução, dar uma resposta para o mundo e mostrar que nós somos responsáveis e somos maiores para dizer que a Amazônia é nossa. Caso contrário, vocês sabem o que pode acontecer. O mundo, a história e o tempo não perdoam. Então, voltando para a minha reunião aqui, e se tivermos qualquer notícia aqui, a gente avisa, nós vamos fugir da nossa responsabilidade e mostrar a verdade acima de tudo do que acontece no Brasil. Boa noite, até quinta-feira, semana que vem, ou caso uma situação extraordinária venha acontecer, nós informaremos aqui via live. Boa noite a todos.